Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje eu vou contar a história da minha vida. Se você já conhece este canal e já é inscrito, parabéns, Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, Deus te abençoe também. E se quiser se inscrever, eu tenho certeza que esse canal será uma bênção para você e para toda a sua casa. Eu vou contar a história da minha vida, vou contar em duas partes. Eu vou contar a primeira parte e assim que eu puder eu contarei a segunda parte para que o vídeo não fique muito extenso. Então eu vou contar hoje a primeira parte da história da minha vida ou da história do irmão João Pedro Torales. Queridos irmãos, nós somos em 7 irmãos, nascemos em um lugar simples, nós nascemos no sítio, 4 meninas e 3 meninos. Meu pai era um pai muito trabalhador, um pai excelente, que sempre trabalhou na vida. E ali no sítio, eu e meus irmãos éramos muito felizes. Eu era um pouco bagunceiro, sempre fui um pouco de aprontar, o mais arteiro era eu. Mas no fim a gente se acertava, porque irmão com irmão sempre acaba se acertando. Mas eu gostava de brincar bastante e fazer algumas bagunças. Mas ali a gente era feliz, muito felizes com papai, mamãe e os irmãos. O tempo foi passando e nós éramos felizes e meu pai plantava muitas coisas. A gente era pessoas simples, pobres, porém muito felizes. O tempo passou até que meu pai resolveu vender o sítio e disse para a gente ir para a cidade. E aí a gente foi para a cidade. Eu, meus irmãos e a minha mãe. Ali na cidade, uma cidade menor, né? Tinha uma cidade maior mais para frente, mas a gente foi numa cidadezinha menor. E ali a gente tinha um mercadinho. Nós éramos e continuamos felizes. Porém, nesse momento, a mãe começou a adulterar, trair meu pai. E o tempo foi passando até que o meu pai descobriu. E aí a minha mãe resolveu ir embora. Numa madrugada a mãe acordou e disse para o Luiz, que era meu pai, disse: eu vou embora. E não quero nenhum dos filhos. Não quero nada, eu só vou embora. E aí ela se dirigiu e foi embora com outro homem. De manhã cedo a gente acordou. A mãe não estava mais. Mas a gente era muito apegado ao papai. Muito apegado ao pai. E o pai disse: filhos, a mãe foi embora. Mas o pai vai cuidar de vocês. O pai vai cuidar de cada um de vocês. Não se preocupe, porque o papai está com vocês. E ali aquele homem, que eu tenho ele como um herói para mim, aquele homem, Luiz, o meu pai, acordava cedo, preparava o cafezinho da manhã, comida, e ia trabalhar. Chegava um pouco antes do meio-dia, preparava o almoço, arrumava as outras crianças que iam para a escola à tarde e voltava a trabalhar. E assim se passou, dia após dia, o pai cuidando de 7 crianças, ou 6 crianças que a minha irmãzinha mais nova, tinha ido morar com uma tia minha. E aí o meu pai manteve todos os filhos perto. Nunca deixou a gente passar necessidade. Nunca dormimos sem jantar. Nunca ficamos nem um dia sem almoçar ou sem tomar um café. O pai cuidou de cada um de nós de uma maneira muito especial. O meu pai era tudo para mim e para meus irmãos.
eu tinha um apego muito grande. Eu era o xodó do meu pai, assim como todos os meus irmãos, mas eu tinha um apego muito grande por ele. Meus queridos, 23 de dezembro, em torno de 1994, por aí, o pai reuniu os filhos e disse: olha, o pai vai ir para a cidade grande, uma cidade maior, buscar farinhas para fazer uns biscoitos para o Natal. Vocês fiquem aí. Recomendou o meu irmão e minha irmã mais velha para cuidar de nós também. E o pai se foi. Numa altura da estrada, o pai até parou a bicicletinha dele, ou caiu a corrente da bicicleta dele, depois ele arrumou e olhou para nós e seguiu a viagem. Dia 24, o pai não voltou. E aí, muitos diziam: o que aconteceu? Por que o pai não veio? Estávamos preocupados com o nosso pai. Veio umas visitas da parte da minha tia e disse: olha, o pai de vocês não vai voltar hoje porque ele está com dor de barriga. Eu lembro muito bem dessas palavras. Mas deu dia 25, ele não veio e nós estávamos bastante ansiosos. E aí foi chegando pessoas e mais pessoas e mais pessoas e nós não estávamos entendendo mais nada. Até que vinha uma caminhonete e vários carros atrás. Entrou para dentro do portão naquele mercadinho nosso. E aí, em cima da caminhonete estava um caixão. E naquele caixão, quando desceram, estava o meu pai, Luiz. E aí eu chorava desesperadamente, eu gritava, eu pegava na mão dele e levantava e dizia: pai, levanta, pai, porque você tem que levantar. E aí naquele momento eu falava com Deus, eu gritava, eu dizia: Deus, você tem que voltar. Eu era pequenininho, mas eu confiava já em Deus. Eu não sei nem como que eu conheci Deus, só sei que eu acreditava em Deus. E eu dizia: Deus, vem Jesus, vem para ressuscitar meu pai. E o meu pai estava naquele caixão. Momento de muita tristeza, muita angústia. E aí meu pai foi velado e sepultado. Naquele momento, as minhas tias reuniram os filhos e os filhos foram divididos. Um para cada irmão do pai. E aí, como um bezerrinho que é tirado da sua mãe e dos seus outros irmãos, né? Assim era nós. Fomos arrancados um do outro. Um ano atrás eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha irmãos. Um ano à frente eu não tinha mais pai, nem mãe, porque foi embora e desapareceu. E nem irmãos. E aí, meus queridos, foi o momento mais triste da minha vida. Sem pai, sem mãe e sem irmãos. Eu fui levado para morar numa periferia. E aí naquele lugar eu morei 2 anos debaixo de lona. E aí eu vi muita morte, muita tristeza. Pessoas malvadas que se matavam. Mundo do crime. Pessoas usando drogas. Eu vi de tudo. Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida antes. E aí, meus queridos, o tempo foi passando. E eu me criei naquela periferia. E ali, com 15 anos de idade, mais ou menos, a minha tia disse: meu filho, agora você vai ter que morar sozinho. A tia não vai poder estar vindo toda vez aqui, porque minha tia morava em outro local para cuidar do seu esposo também. E eu aceitei. 15, 16 anos mais ou menos, eu comecei a morar sozinho. E foi ali, com 17 anos, que Deus falou comigo. Eu tive um encontro com Deus muito grande, com 17 anos de idade. E este encontro, e depois o reencontro com a minha mãe, e como que eu consegui chegar até aqui, eu vou contar na segunda parte do vídeo. Deus te abençoe. Se já gostou da primeira parte, inscreva-se no canal e compartilhe. Fique na paz do Senhor Jesus.